pessoal, beleza? Estamos aí, né, começando o nosso mini curso, acho que um mini não um grande, né, curso de Fireworks, né? E nesse curso eu vou estar dividindo em módulos e cada módulo eu vou estar falando sobre ferramentas do Fireworks e sobre funções, né, funcionalidades que são importantes para a gente estar sabendo. Eu vou tentar abordar uma visão bem ampla do programa para vocês estarem podendo programar, né, de forma bem íntegra. Então é o seguinte, só para dar uma noção mais ou menos sobre o programa, o Fireworks é desenvolvido pela Adobe, certo? Também criadora do Photoshop, do After Effects, do Illustrator, do Flash e outros programas. Ele é um programa para quê? Ele é direcionado para essa área, né, de criação, logicamente. A gente tem como vocês podem estar percebendo aqui, a gente tem algumas ferramentas de vetor, texto, linhas, quadrados, certo? Então a gente pode dizer que ela é orientada à criação criação vetorial, certo? E a gente pode estar também trabalhando aí com web design. Eu gosto muito de usar ele para criar meus templates, certo? A gente cria nossos templates aqui, toda a arte do template, e exporta depois e faz as programações no Dreamweaver, certo? Então, dando uma base para a gente estar começando. Então, aqui a gente tem, primeira coisa, quando a gente abrir o programa, a gente vai ter essa interface aqui. Esse aqui, ó, Open a Recent Item, são os itens recentes. Como eu não tenho nenhum item recente, não tem nada aqui, mas geralmente fica aqui. Você fez um projeto, já fica aqui, certo? Então, se você vir aqui em Open, você escolhe seu arquivo e abre, ok? Então, é isso daí. Aqui, ó, Getting Started, New Features, Resources. Ou seja, o que é isso daqui? Isso daqui são alguns tutoriais, né, que a própria Adobe disponibiliza para vocês estarem olhando. Só geralmente, como são tutoriais em inglês, para quem não sabe inglês é meio oneroso, né, essa parte aqui. Então, por isso também eu faço esse tutorial, certo? Eu já vi todos daqui do Fireworks em inglês e vou tentar dar uma repassagem para vocês agora, né, em português, para dar uma noção aí para o pessoal que está querendo ir para a área. Esse daqui são novidades, né? Novidades que estão acontecendo sobre atualizações da ferramenta. E esses resources aqui são algumas coisas que eles colocam como pré-definições, né? Algumas atualizações ou coisas do gênero. Então aqui está falando, né? Alguma coisa, uma descrição bem breve do Adobe Fireworks, certo? Falando que ele tem suporte para skins jQuery, temos em CS6, certo? Essa parte do Extended aqui, ó, a gente não precisa estar mexendo nisso agora, a gente vai ver isso depois. E a gente vai para o nosso início aqui então. O que acontece? A gente tem que nosso Create New, então para criar, né, um novo documento. Então aqui a gente tem Fireworks, documento PNG e From Template PNG. O Fireworks documento PNG é um novo documento em PNG, um documento qualquer. E aqui seria um template, certo? Então se a gente vier aqui, ó, em Fireworks documento PNG, ele vai perguntar para a gente, ó, o que você quer de largura e o que você quer de altura e qual a sua resolução. Então a gente vai criar um projeto aqui, só para exemplo. Vamos colocar 800. Lembrando que aqui a gente pode trabalhar com algumas medidas, pixels, inches e centímetros, certo? Então a gente vai estar trabalhando com pixels, que é a medida padrão para a internet. Lembrando que a gente está aqui fazendo projetos para a internet, para a web, mais direcionado para essa parte do que para a impressão. Porque geralmente a gente usa para impressão o CorelDRAW, certo? Mas isso não impede você não estar utilizando ele. Você pode estar utilizando ele para impressão para normal mesmo também, certo? Mas a gente está direcionando para a área web. Então, a altura, que é o height, a gente pode colocar em 500, ok? Pixels, certinho. Uma resolução sempre de 72 pixels, que é a resolução adequada para a gente aqui nesse caso. E o Canvas Color é a cor, né,
que você vai estar trabalhando no seu palco. A gente deixa em branco mesmo, você pode escolher transparente ou selecionar outra cor. E uma curiosidade aqui, ó, a gente tem aqui templates. Se a gente vem em templates, a gente tem alguns exemplos que o próprio programa já disponibiliza para a gente. Por exemplo, se a gente voltar aqui, a gente tem aqui documentos presets, certo? Que são documentos, né, que ele já deixa disponível para a gente. A gente tem aqui alguns layouts, né, alguns banners, alguns anúncios. Aqui a gente tem grid systems, que são as grades que a gente vai estar trabalhando mais à frente. Mobile são exemplos, né, de layouts de mobile. Web, aqui a gente tem alguns exemplos de website, ok? Wireframes, a gente tem aqui alguns botões, etc, certo? Só que a gente não vai estar trabalhando com isso agora, a gente vai ver isso mais à frente. Porque o nosso princípio é criar um projeto do zero, então nada de pegar template já pronto, ok? Então depois disso a gente vem aqui, vamos dar um ok, certo? E ele vai criar para a gente aqui o nosso palco, certo? E a partir de agora que a gente começa todas as nossas projeções, né, no Fireworks. Então aqui a gente tem nosso palco normal, ok? Aqui a gente tem a nossa propriedade e o nosso símbolo propriedades. Esse símbolo é quando a gente estiver criando, né, algum botão e converter para símbolo ou qualquer objeto dentro do nosso palco para símbolo. A gente vai estar vendo isso mais à frente. Aí vai ter um nome e um valor. A gente vai ver isso. Por enquanto vamos estar preocupando com essa parte de propriedades, certo? A gente tem aqui o nosso Canvas Color, que é a cor dele, né? Se a gente alterar aqui, ele muda a cor lá, ok? Até aqui tranquilinho, certo? A gente vai deixar em branco mesmo. Canvas Size é para a gente ajustar de novo, né, nossa largura e a nossa altura. E aqui na proporção, certo? Qual que é a parte? O topo na esquerda. O topo na direita, certo? Então isso daqui a gente pode estar mexendo. Image Size é quando a gente tiver, né, alguma imagem aqui, estiver tratando alguma imagem, a gente pode estar alterando a largura dela por aqui. E o Fit Canvas, por enquanto a gente não vai olhar ele não, porque aqui não tem muita funcionalidade nessa parte. A gente tem aqui alguns formatos, né, que são os formatos do seu arquivo. A gente deixa em PNG 32 mesmo, que é o melhor formato de qualidade de imagem. E na hora de salvar a gente vai estar escolhendo isso. Stage 1 mesmo, ok, aqui certinho. Lembrando aqui que mostra a nossa resolução, que é a largura por a altura. E uma resolução de 100 pixels, certo? Que a gente tem outras resoluções, certo? 100, 150 e etc. Aqui, que é o nosso modo de visualização, a gente tem 4 modos, certo? Eu estou trabalhando nesse caso com Expanded Mode, ou seja, que é o modo de expansão. A gente tem outros modos aqui, que é o Icon Mode, que percebam que ele altera, deixa mais foco para o palco. O Icon Mode Wire Panels e o Netbook Mode, certo? Ok? Então, a gente tem esses 4 métodos aí para estar trabalhando, certo? A gente vai estar trabalhando mais com Expanded por enquanto, porque eu acho que para o curso é o mais viável, certo? Porque a gente tem uma visão maior das ferramentas. E aqui, né, aqui na parte de cima, a gente tem algumas ferramentas igual, né, em todo programa da Adobe. Isso é convencional, certo? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui a logomarca do Fireworks, aqui um file, certo? Para estar editando, abrindo outros arquivos, importando, exportando, visualizando, dando prévia, certo? A gente vai estar vendo cada funcionalidade dessa. Edição, certo? Para a gente editar algum objeto dentro do nosso palco. Visualização, zoom in, zoom out, magnification, que é a nossa visualização de palco, certo? As guias, as nossas réguas, a gente vai estar vendo isso. A ferramenta de seleção, certo? Modificação, que a gente tem algumas animações, transformações de escala, mandar para trás, para frente, a gente vai estar vendo isso.
texto, que é a nossa fonte, nosso size, nosso estilo. Lembrando que grande parte dessas propriedades aqui em cima a gente pode estar editando elas pela essa parte aqui das propriedades, né? Que fica aqui embaixo. Então a gente nem vai estar vindo muito aqui em cima, mas a gente, para ter uma noção, tem que estar sabendo. Alguns comandos, né? Que são efeitos de fade, está trabalhando aqui com texto, certo? Seleção, jQuery, efeitos. Alguns filtros, né? De cor, de noise, de blur. O Windows aqui, né? Que a gente tem, o que seria isso? São as opções que ainda não estão aqui, né? No nosso projeto. Então, por exemplo, se eu acionar Common Library aqui, o F7, ela vem aparecer aqui, certo? Ó. Tá vendo? Então ela vem aparecer aqui. Vou estar falando dela mais à frente. O Help aqui, né? A gente tem alguma ajuda, né? Que o próprio programa já disponibiliza para a gente, caso alguma dúvida. Mas como eu disse no início da videoaula, a gente geralmente esses vídeos que eles falam, né, sobre o programa são todos em inglês. E a gente tem o Bridge aqui, né, que é outro programa da Adobe. Ou seja, se a gente abre ele, a gente exporta, né, arquivos externos para dentro do Fireworks. Então é para isso que serve o Bridge, certo? Em uma aula aí eu vou estar falando sobre o Bridge. Então a gente vai estar se familiarizando aí com a ferramenta. A Hand Tool é a ferramenta para a gente arrastar, né, o nosso palco aqui, certo? Então, a gente arrasta aqui, ok? Normal, ó. Ferramenta de arrasto, certo? A nossa ferramenta de zoom, ok? Ela vai dando zoom, certo? E aqui a gente pode percebendo que vai aumentando. Ó. Por exemplo, aqui está no zoom de 600, ok? Então a gente tem que estar tomando cuidado com isso daqui também, deixar em 100. E outra maneira de a gente estar fazendo isso, dando o zoom e diminuindo o zoom, é com a ferramenta de Ctrl- e Ctrl+. Se a gente segurar o Ctrl, dar menos ou mais, a gente consegue aumentar aqui, está manipulando isso, certo? É para isso que serve a ferramenta de Ctrl+ e Ctrl- aqui dentro do programa. Ok? Então, é isso daí. Aqui a gente tem a ferramenta de criar um novo documento. Aqui a gente salva, normal. Aqui a gente abre um novo, ok? Aqui a gente importa, aqui a gente exporta algum documento. Aqui a gente manda para impressão. Aqui a gente retorna. E aqui a gente prossegue algum passo que a gente já deu. Por exemplo, se eu criasse um objeto aqui na tela e fosse retornar, a gente viria aqui na seta, certo? Aqui a gente recorta, né, alguma coisa que a gente quer de uma imagem, por exemplo, que a gente copia normalzinho. Aqui a gente transfere para outra área, certo? Aqui a gente une alguns elementos, isso aqui é chamado de patch, a gente vai estar vendo isso depois. Aqui é alguns alinhamentos de objetos, certo? A gente vai estar vendo isso também. Aqui são alguns movimentos de rotação. Rotação de 90 graus, certo? Para cima, horizontalmente. Rotação de 90 verticalmente. Flip horizontal, flip vertical. Então a gente vai estar vendo isso, certo? Então essa aqui é uma aula bem introdutória, certo? E espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula aí a gente vai estar falando das ferramentas aqui da seleção da toolbar, certo? Isso aqui é chamado de toolbar. E a gente vai estar vendo melhor como funciona isso, ok? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.